Neste vídeo a gente vai estar vendo como que a gente faz para fazer a criação de cards expansíveis. Então já deixei aqui dois exemplos aqui na tela, que esse é o resultado final que a gente vai ter. Então aqui a gente tem um card quando ele está no modo encurtado, né, recolhido, e aí quando o usuário tocar em ver mais, ele abre aqui esse card. Então ele tem essa animação, né, de abertura. Se a gente perceber também aqui, essa seta aqui ele também tem essa rotação. E aqui dentro a gente tem um conteúdo do card que vai ser, né, o que vai ficar oculto, vamos dizer assim, vai ficar escondido. E aí quando o usuário tocar aqui em ver mais, a gente exibe esse conteúdo aqui dentro com essa animação que a gente está vendo. Essa questão desse conteúdo aqui dentro do card, você vai poder, né, utilizar para vários outros tipos de componentes que você queira criar. Então é um componente bem legal que a gente vai estar criando aqui nesse vídeo. Então se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like se você gostar do vídeo, deixe comentários ali, né, de sugestões e implementações para os próximos vídeos. Antes da gente começar, se você quiser se tornar um desenvolvedor Android, eu vou estar deixando os links fixados aqui no primeiro comentário desse vídeo. Então já estou aqui com o projeto criado, está um projeto aqui em branco, e aí a gente vai deixar somente a nossa main activity aqui mesmo. Ou melhor, vamos criar um componente aqui, pode ser dentro desse projeto, é um projeto novo, vou criar um componente aqui na raiz principal mesmo. Eu vou dar um nome para esse componente, o mesmo nome aqui do projeto, né, que seria Card Expandable, não sei se seria assim que se pronuncia, na verdade que seria para criar pacote. Deixa eu só copiar esse nome. Então a gente vai vir aqui em File, Card Expandable, vai ser um file. Vou deixar aqui o preview para a gente visualizar. Então, comp card expandable vai ser o nome do nosso, além de ser o nome do meu projeto, né, também o nome do nosso componente. E aqui embaixo eu já vou fazer o preview. Vou criar aqui uma coluna centralizada e vou colocar ele, já vou chamar ele aqui. Vou utilizar um pad de 24 dp. Show background, eu vou colocar isso daqui como true, para ele aparecer ali. Então nosso card já vai estar aqui assim que a gente começar a desenvolver ele. Então nosso preview já está basicamente pronto. Então a gente já recebe aqui o modify no nosso componente. Então como o próprio nome já diz, esse componente ele é um card. Então a gente começa criando aqui. A gente tem dois cards, tem um que tem o onClick. Então quando você quiser criar um card que o clique principal vai ser no card, você pode utilizar esse daqui. Caso contrário, que vai ser o nosso caso, a gente não tem um clique principal no card, sim em partes específicas do card, a gente vai selecionar essa primeira opção, que ele não tem aqui o onClick aqui nele mesmo. Então a gente pode selecionar. Eu gosto de colocar tudo entre parênteses aqui. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer, vai ter aqui o nosso content. E aqui basicamente a gente vai dividir, né, o vídeo aqui em 4 partes. Seria a gente trabalhar com o card principal em si, que seria aqui o elevation, que é essa sombra, o arredondamento, a cor dele predominante, que vai ser o branco. A próxima parte seria a gente trabalhar aqui com o topo dele. A terceira etapa seria a gente trabalhar aqui com a parte de baixo, onde a gente clica para expandir. E a quarta etapa seria a gente trabalhar com o conteúdo aqui dentro desse card. Então aqui em content, que vai ser o conteúdo que vai ficar dentro, por enquanto a gente não vai mexer. O que a gente vai fazer vai ser colocar aqui o shape. Então a gente vai utilizar o rounded corner shape de 16 dp. Posso fazer o import aqui da classe rounded. Então a gente também vai colocar aqui as cores que ficam em cima do elevation. Inclusive vamos colocar aqui o elevation, card default elevation. Vou fazer o import aqui da classe card default. E aqui a gente vai passar o default elevation de 8 dp. E agora a gente vai configurar aqui as cores. Basicamente só o background dele mesmo, fica embaixo de shape. Então colors, card default colors. E o container do nosso card, basicamente ele vai ser color.white, que vai ser ali a cor branca, que é a cor predominante do nosso card. Eu vou colocar aqui para atualizar o preview, para ver se vai aparecer ali, mas eu acredito que não, porque a gente não tem nada dentro do nosso conteúdo aqui principal. Então a gente vai trabalhar aqui agora na próxima etapa, que vai ser a etapa aqui do topo.
Então a gente já trabalha aqui dentro do content, né? Porque qualquer conteúdo que a gente tenha, ele faz parte aqui do content. E esse content aqui, a gente vai começar com uma coluna. Essa coluna, ela vai ocupar a largura total do card. Então, modifier fill max width. Falando em modifier, já vamos colocar aqui o modifier no nosso card. Então, modifier, recebe modifier. A gente vai ter um background, que seria esse background aqui azul. Então, background. E a cor que eu vou colocar aqui vai ser o color. Aí você pode pausar o vídeo e você copiar essa mesma cor. Vou colocar um pad de 16 dp. Perceba que a gente tem, dentro desse conteúdo aqui azul, a gente tem um espaçamento aqui interno. Então, seria um pad de 16 dp. Aqui agora a gente vai fazer esse texto aqui, agendamento. Então, text. Posso quebrar aqui uma linha. Então, vai ser agendamento. Style. Eu gosto sempre de alterar as propriedades aqui do componente do text pelo text style. A gente também tem outra opção aqui fora, por exemplo, você poderia trocar aqui a cor, poderia setar aqui direto, né? Nesse caso, eu gosto de setar aqui pelo próprio style. Então, color vai ser branco. E aí, perceba que esse branco aqui não está um branco total, ele está com uma opacidade. Então, para a gente aplicar aqui a opacidade em uma cor, a gente coloca aqui o ponto copy e a gente acessa aqui esse alpha e coloca aqui 0.8, né, que seria 80% da cor original. Então, a gente tem essa aparência. Agora, a gente vai configurar aqui essa parte de baixo. Então, aqui, vamos colocar aqui um espaçamento. Pelo que está ali, eu acredito que seria de 8 dp. Então, modifier.8, no caso seria 8 dp. E aqui embaixo a gente vai criar um row, que vai ser, né, o conteúdo, que vai ter o conteúdo aqui dessa linha, que vai ser esse ícone e essa data aqui. Então, por padrão, ela vai ocupar a largura total do nosso card. Sempre que a gente criar um container aqui dentro, seja um row ou um column, ela vai ocupar a largura total do card. E o vertical alignment, ele vai ser center. Então, já posso utilizar como o próprio Android Studio já sugeriu aqui para mim. E aqui, como que a gente vai fazer? A gente vai configurar aqui esse ícone. Então, para isso, a gente vai pegar os próprios ícones aqui do Android Studio. Aqui em Drawwave, botão direito, Vector Asset. A gente vai vir aqui e vai digitar Time. Vai ser esse daqui. Então, eu posso colocar aqui o nome dele, né? IC_time. E eu vou deixar ele na cor branca. Posso clicar em Next e eu já vou configurar outro ícone que a gente vai utilizar, que vai ser essa seta aqui. Então a gente vai vir aqui em Vector. Então essa seta ela tem o nome de Row DOM, que seria essa daqui. A gente até poderia ter a seta para baixo e a seta para cima, só que a gente vai utilizar apenas uma direção, né, que seria para baixo, que é o padrão do card ele recolhido. Então a gente vai configurar aqui para baixo. E aí, quando o card estiver expandido, quando o card estiver expansível, vamos dizer assim, a gente faz a rotação desse ícone. Então, vou colocar aqui o nome dele, IC_Arrow_DOM, que é o mesmo nome dele ali. Vou deixar em branco. Então, a gente vai configurar aqui através do... A gente tem duas opções, seria o icon e o image. Uma questão importante aqui do icon, posso até utilizar ele. Aqui eu vou colocar como nulo. E aí eu vou configurar aqui o nosso IC_time. Então r.drawwave.IC_time. E aí eu vou utilizar aqui o rebuild. E a gente vai ver que o nosso ícone, apesar de a gente ter configurado ele como branco, ele ficou preto. Então toda vez que a gente configura ícones aqui no Compose, ele fica na cor preta. Na verdade, ele fica na cor preta, isso mesmo, dependente da cor dele. Se for no caso o image, isso não acontece. Então ele respeita a cor que você tem. Então você pode escolher um ou outro. Nesse caso, como eu estou trabalhando com SVG, eu prefiro utilizar um icon.
E aí você tem a liberdade para poder alterar a cor através aqui do Tint, o próprio Android já sugeriu. Então você consegue setar qualquer cor aqui diretamente no componente que você quer exibir. Então de repente você tem esse ícone SetTime, onde por padrão ele tem a cor branca, e aí você utiliza ele em vários locais do seu app, e aí independente do local você consegue especificar a cor ali para ele. Feito isso, agora a gente vai colocar aqui o texto, né, que seria esse texto aqui. Então vou quebrar aqui uma linha também. E aí coloco um texto fictício aí, eu vou colocar aqui. Vou configurar a cor branca, da mesma forma que a gente configurou aqui em cima. Só que eu não vou ter opacidade, ele vai ser total branco mesmo. E isso a gente vê, ele está colado com o nosso ícone, né? Então a gente pode colocar aqui um space. Só que como a gente está utilizando um row, ou seja, horizontalmente, a gente quer criar um espaço de largura e não de altura. Então 8dp, que é o que a gente está utilizando aqui. Então se a gente ver, esse seria, né, a segunda parte daqui do nosso trabalho aqui com o card. Então a gente trabalhou aqui no topo do card. E o próximo passo agora é a gente trabalhar aqui na terceira etapa, que é essa etapa aqui de baixo, né, que a gente vai utilizar para expandir ou recolher o card. Então essa coluna que a gente criou aqui, eu vou minimizar ela, a gente não vai utilizar. Perceba que o próprio content ele já tem aqui o escopo de uma coluna, ou seja, se a gente não fizer nada aqui, isso daqui já tem uma coluna aqui dentro. Então para isso a gente pode até acessar o content, para a gente ver que ele tem aqui uma coluna. Então para isso a gente pode minimizar. E a gente vai fazer aqui a criação dessa parte de baixo aqui do nosso card. Então isso daqui eu costumo criar como um row. Novamente o modifier vai ocupar a largura inteira. E a gente também, como a gente vai ter dois elementos aqui dentro, seria o texto e esse ícone, a gente já pode utilizar o vertical alignment como alignment.center para poder a gente centralizar esses dois elementos aqui. Então o primeiro que a gente vai utilizar vai ser o text. Então por padrão o texto que vai ser exibido ali vai ser o ver mais, quando o card está recolhido. E a gente vai utilizar aqui o style. Deixa eu alterar isso daqui para ele vai ser o nosso azul mesmo, essa mesma cor. E eu já vou configurar também o font weight. Então, font weight seria a espessura, né? Bold, médio, eu vou configurar aqui como médio. A gente vai configurar o horizontal align também como center, para ele centralizar o nosso texto ali no canto. E a gente vai colocar um background, ou melhor, a gente vai colocar um pad no nosso texto. Então, modifier.pad de 16dp. Para ele criar aqui essa aparência. E agora a gente vai configurar o ícone. Posso até clicar aqui nesse. Basicamente eu vou copiar para esse outro aqui. Deixa eu minimizar essa coluna aqui de cima. E aqui a gente vai utilizar o IC underline a row down. E eu vou basicamente, a gente configura ele como branco. E ele vai ser essa mesma cor, que é esse azul que a gente está utilizando aqui em vários locais. Aqui a gente está com um pad, a gente aplicou um pad no texto em todas as direções. Então aqui a gente basicamente só precisa verticalmente, então horizontalmente a gente não precisa. E a gente tem aqui basicamente a terceira parte já finalizada. Lógico que a gente não vai que a gente vai mexer com a parte de clique, de rotacionar esse ícone e algumas outras opções, mas basicamente está criada aqui essa opção. E agora a gente vai criar essa parte aqui que vai ser o conteúdo do card. Então posso minimizar isso daqui. Aqui eu vou começar criando uma coluna. Então column também vai ocupar a largura total. Por enquanto eu vou deixar aqui dessa forma. E aqui o que a gente vai ter? Se a gente perceber, a gente tem aqui uma coluna, né? Porque a gente tem na ordem vertical esse componente aqui, né? Que seria a imagem, o nome, a idade. E logo abaixo a gente tem esses dois botões. Essa primeira parte aqui a gente tem uma linha, né? Que seria um row.
E logo depois a gente vai ter uma imagem e uma coluna, né? Com o nome em uma linha e a idade na outra. Então aqui a gente vai criar aqui um row, que também vai ocupar a largura inteira. E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai configurar aqui a imagem. Então eu vou configurar aqui imagem, image. Então nesse caso, como é imagem, eu utilizo o image. Posso quebrar aqui. Content description eu vou colocar como nulo. O content, deixa eu dar uma olhada aqui. Content scale type eu vou colocar como, como crop, para ele preencher todo o espaçamento da imagem. E esse paint aqui você pode pegar alguma imagem na internet, alguma imagem do seu computador, que a gente vai exportar aqui para dentro do Android Studio. Então já copiei aqui a minha imagem para a área de transferência, então eu vou vir aqui e vou colar essa imagem. Eu vou dar o nome de person, vou clicar aqui em OK. E aqui então a gente vai configurar, primeiramente eu vou configurar aqui o size para ela. Então modifier .size, eu vou configurar aqui de 70.dp. E eu vou configurar também aquelas bordas arredondadas. Então, que vai ser o clip. Perceba que o clip espera um shape. Então a gente pode utilizar round corner shape de 24dp. E agora sim eu posso configurar aqui um python.r.drawable.person, que seria ali a nossa imagem. Então perceba que ele está colado aqui às bordas, né? Então basicamente a gente pode vir aqui na nossa coluna e aplicar um pad de 16dp para poder ele descolar das bordas. Logo depois da nossa imagem, a gente vai ter aqui uma outra coluna. Aqui a gente pode utilizar o modifier.fillMaxWidth. E aqui basicamente a gente vai ter dois textos, né, com duas linhas. Então posso até pegar de algum texto aqui. Ele mesmo tinha sugerido. Eu vou utilizar isso daqui. E aí o que eu vou ter? Eu vou colocar aqui o meu nome. Esse color a gente está utilizando ali o black. Nesse caso eu não vou setar as configurações aqui. Eu vou deixar esse style aberto da forma que está aqui, sem utilizar nada. Depois a gente vai ver qual que é a diferença disso. E eu posso basicamente copiar isso daqui, colar aqui embaixo. Posso colocar aqui a idade ou alguma outra informação. E a gente vai centralizar aqui verticalmente. Então a gente tem aqui a nossa coluna. Então vertical arrangement, arrangement.center. Na verdade não seria aqui, e sim na nossa row. Então vertical arrangement, na verdade vertical alignment, alignment.center vertical. Então agora sim. E a gente vai colocar, vai separar a imagem aqui dos textos, utilizando um space de 16dp. Por último, a gente vai fazer a criação aqui dos botões. Então, por último aqui, a gente tem a nossa coluna. Aqui a gente tem essa linha. E aqui embaixo a gente vai criar uma outra linha. Então, vai ser um row. Vai ocupar a largura total ali do nosso card. E a gente vai ter dois botões. O primeiro botão seria para ele aceitar. Então, button. Com um clique. E o content. A gente faz um e depois a gente copia ali para o outro. O próprio Android Studio sugeriu aqui aceitar. Então, vou completar aqui. Aceitar. Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente vai utilizar o colors. Bottom default. Bottom colors. E aqui no contain, que seria o background, basicamente, a gente vai configurar aquele próprio azul que o próprio Android Studio já está sugerindo aqui para mim. Então, isso seria o aceitar. E aí, o que eu vou fazer? A gente vai ter aqui dois botões. Então, se eu duplicar aqui os dois, eu colocar aqui para esse recusar, aqui a gente vai ter, basicamente, essa formatação. O que a gente quer é dividir o conteúdo aqui horizontal por igual entre os dois botões do nosso card. Então, para isso, a gente vai forçar
que cada um desses componentes tente utilizar a largura total do card disponível. Então, se eu colocar aqui para esse primeiro botão aqui, o Modifier, e utilizar aqui esse Radius como 1, então perceba que ele vai tentar utilizar o máximo possível que ele conseguir, respeitando ali os outros componentes que tem ao lado dele. Se eu colocar a mesma coisa para esse aqui também vai forçar e eles vão ocupar basicamente 50% cada um ali da largura do card. Agora a gente pode colocar aqui uma divisão para dividir eles, seria esse espaçamento aqui interno de 16 dp. Eu vou copiar aqui esse código hexadecimal, então posso copiar para esse segundo card, que seria o de recusar. Então aqui no container eu posso substituir aqui essa cor, e aí você pausa aí o vídeo para você estar conseguindo aplicar a mesma cor. No caso do background, vai ser essa cor aqui, no caso do texto, né? Então posso substituir. E aí perceba que os nossos botões, ele tem um espaçamento aqui embaixo, né, que é da nossa coluna, nosso conteúdo interno, só que ele está colado aqui com a imagem. Então para isso a gente pode vir aqui na row e a gente pode colocar aqui um space, que seria no caso de altura, de 16 dp. E aí ele já vai separar aqui os nossos botões aqui dessa linha, né, que tem a imagem, o nome do usuário e a idade. Então eu acredito que seria basicamente isso para o card, né? Não falando ainda a questão de expandir de forma animada, rotacionar aqui o ícone. O comportamento dele quando ele tiver expandido vai ser basicamente esse. Então agora a gente vai começar a mexer com a parte aqui de animar a abertura do card e também animar a rotação desse ícone que a gente tem aqui. Inclusive a gente também tem um texto ver mais, então esse ver mais ele é exibido quando o card está fechado. Quando o card está aberto a gente vai trocar aqui para o texto ver menos. Então a gente vai vir aqui na parte de cima, como vai ser um estado do nosso componente, né? Ora ele vai estar fechado, ora ele vai estar aberto. Então a gente vai criar aqui na parte de cima, então val expanded, então ele próprio já sugeriu ali para a gente. Então remember mutable state off, por padrão ele vai ser fechado, então vai ser expanded como false. Vou colocar ele aqui como var, e aí provavelmente no seu ele vai pedir alguns imports, então clica em cima, aperta na lambda, aperta Alt Enter, quer dizer, clica em cima, aperta na lambda e utiliza a opção de import class. Normalmente ele pede alguns imports relacionados a esse, deixa eu dar uma olhada aqui, seria esse remember, mutable state. Eu acredito que quando a gente for atribuir valor para ele, na verdade ele não pediu aqui para mim porque eu utilizei o sinal de atribuição. Eu gosto de utilizar aqui o by. Então agora sim, eu gosto de clicar em cima, apertar Alt Enter. Perceba que ele está pedindo outro import, que seria o setValue. Então Alt Enter de novo. Então agora sim. Então está criado aqui o nosso expanded por padrão vai ser false. E aí como que a gente vai fazer? Na coluna que a gente tem um conteúdo do meio, a gente só quer que esse conteúdo aqui interno seja exibido ali para o usuário, caso o estado do nosso componente, né, esse expand seja true. Então para isso a gente vai envolver todo o conteúdo aqui dessa coluna dentro de um if. Então se expanded for true, a gente mostra o conteúdo. Nesse caso ele não é true por padrão, então por padrão ele é false, e ele acaba não mostrando ali esse componente. Na verdade, né, o conteúdo ali que a gente tem dentro aqui dessa coluna. Eu vou colocar ele aqui como true, porque eu acho que ele ficou espaço demais aqui. E aí o que a gente vai fazer? Eu vou remover aqui esse pad, vamos ver o que ele vai fazer. Basicamente ele adicionou ali, então eu vou apagar esse space também daqui. E eu vou colocar o pad diretamente aqui nessa linha, então pad de 16 dp. Vamos ver como é que ele vai ficar. Então agora sim, vou vir aqui na row dos botões, então pad horizontal de 16 dp. E se a gente ver, ele está colado aqui com o botão na parte de baixo. E aí agora sim a gente pode colocar aqui fora do expanded,
a gente pode colocar o space modifier.age16dp. Então vamos setar aqui ele para false. Então agora sim, ele já está ali com os espaçamentos que a gente vai ter. Então quando esse spend for false, ele vai aparecer com essa aparência. Quando a gente mudar o valor aqui para true, ele vai aparecer aqui dessa forma. Então vou voltar aqui para false. E aí com base nesse true ou false, a gente consegue determinar o comportamento do nosso card. Por exemplo, o texto do botão, que é esse ver mais aqui. Eu estou colocando todos os textos aqui fixos, mas você poderia, no caso recomendado é você colocar ele no arquivo de strings e obter a referência aqui no seu componente. Então a gente vai fazer o seguinte. O próprio Android Studio já tinha sugerido ali para a gente, né? Então expanded sugeriu aqui de novo. Então expanded, se for true, a gente exibe o ver mais. Caso contrário, a gente exibe aqui vai ser o ver menos. Aqui vai ser o contrário, na verdade, né? Então, ver mais. E aqui vai ser ver menos. Ou melhor, nesse que a gente quer abrir ele, né? Então, estava certo da forma que o Android Studio sugeriu aqui para a gente mesmo. Então, se ele tiver expandido, por padrão ele é false. Então, se ele tiver expandido, a gente quer recolher ele, ou seja, ver menos. Se ele tiver fechado, a gente quer ver mais. Então, o ver mais fica ali no else. E a gente tem essa forma. Então, se eu vier e colocar aqui agora como true, ele vai expandir e ele vai exibir ali o ver menos. Se eu voltar aqui para false, ele vai recolher e exibir ali o ver mais. Então está faltando agora a gente animar, colocar essa animação aqui na abertura e no fechamento do card e também rotacionar esse ícone. Para a gente animar aqui o conteúdo do nosso card, né, que seria esse conteúdo que vai ficar aqui escondido, é bem simples. Então a gente tem aqui no Modifier Animated Content Size. A gente vai utilizar aqui essa opção. E aqui o próprio Android Studio já sugeriu aqui para a gente esse Animated Spec. Só que a gente não vai utilizar parte desse código. Mas eu vou completar mesmo assim. E aí eu vou vir aqui e vou trocar isso daqui para Twin. Eu não sei como que se pronuncia isso daqui corretamente, mas aqui dentro o que a gente tem? A gente tem aqui o duration, perceba que está em milli, ou seja, milissegundos. Então duration, ele sugeriu de 300, eu vou colocar aqui de 500 para ele demorar um pouco mais. E esse ease aqui seria, né, o tipo ali da animação que ele vai fazer. Então seria aqui o ease. E eu vou colar aqui esse linear Alt Slow em ease. E aí você pode segurar a tecla Ctrl ou Command e clicar aqui em cima. Você tem aqui algumas outras opções que você pode testar também. Então seria basicamente isso. Você aplica aqui esse bloco de código ao seu modifier, né, do container que vai estar responsável por exibir o seu conteúdo. Nesse caso, o conteúdo vai ficar escondido. E aí, basicamente, quando esse valor for true, ele vai requisitar ali uma altura maior, ou seja, vai trocar o tamanho do componente. Por isso que o nome aqui é Animated Content Size, ou seja, o conteúdo, né, o tamanho do conteúdo vai mudar e ele vai fazer isso de forma animada. Então, para isso, eu posso até utilizar o Interactive Mode aqui do Android Studio para a gente testar. Inclusive, foi bom a gente testar porque a gente não habilitou o evento de clique. Então a gente vai colocar o evento de clique aqui na linha do ver mais ou ver menos. Isso porque eu quero que qualquer local que ele clique aqui nessa parte branca, o card seja expandido. Se você quiser que o clique seja apenas aqui no ver mais, você pode colocar o evento de clique no modifier do texto. Então aqui ponto clickable. E a gente vai utilizar o expanded, recebe ele mesmo, só que a gente negando. Ou seja, se por padrão ele é falso, a gente troca aqui para true, né? A gente está utilizando o sinal de negação. Se for true, a gente inverte para false. Então agora sim, se eu tocar aqui, perceba que ele já faz essa animação que a gente está vendo. Lógico que não funciona tão bem quanto a gente rodar no dispositivo. Daqui a pouco a gente roda para a gente ver, né, da mesma forma. Basicamente eu estou achando bem parecido. Agora a gente vai ver como é que a gente faz a rotação aqui desse ícone.
Então aqui na parte de cima, embaixo de Expanded, como a rotação do nosso ícone vai ser também um estado do nosso componente, a gente pode colocar aqui o nome de Rotation. Aqui vai ser by Animation Float as State. Posso fazer aqui um import. Aqui dentro a gente vai utilizar o Target Value. Se ele for Expanded, ou seja, se ele tiver expandido, a gente vai colocar 180, né, que seria o grau de rotação. Caso contrário, a gente vai colocar aqui de 270. Na verdade, isso aqui vai ser de 0 mesmo. E depois disso, a gente tem aqui esse Animate Spec, que seria basicamente o mesmo que a gente utilizou lá embaixo. E aqui a gente pode utilizar basicamente Duration de... Eu vou utilizar o mesmo que a gente utilizou lá embaixo, de 500. Deixa eu ver aqui o que ele está falando. Falando para a gente adicionar aqui o label. Então, vou deixar aqui o label como vazio mesmo. Então, eu vou tocar aqui, na verdade eu não apliquei ainda. Para a gente aplicar essa rotação, a gente vai lá no modifier desse ícone. Então, eu estou com o modo interativo aberto, não vou conseguir clicar. Mas a gente vai vir aqui na parte de baixo. Modifier. Ponto rotate, e a gente passa aqui o nosso rotation que a gente criou lá na parte de cima. Então agora se eu clicar, ele ainda não está rotacionando. Deixa eu voltar lá na parte de cima. Aqui basicamente eu não precisei mexer em nada. É só mais um bug aqui do próprio modo interativo do Android Studio. Então se a gente ativar ele, perceba que a gente não vê o ícone sendo rotacionado. Só que aí eu coloquei para rodar e a gente vê o nosso ícone aqui sendo rotacionado aqui normalmente. E aí para a gente ver esse componente aqui em execução assim como eu estou vendo, a gente pode colocar aqui no Main Activity mesmo. Eu criei aqui uma coluna centralizada com o pad 24dp e a gente vai colocar aqui o nosso componente, né, que seria o card expandable. Eu vou criar 2 e aí eu vou colocar um espaçamento aqui entre eles. Modifier ponto aqui na verdade vai ser 1.8 de 16dp. Posso até utilizar aqui o preview, nesse caso não estou com o preview rodando. Eu vou colocar aqui para rodar então para a gente ver o resultado final. Então se a gente ver, a gente tem o nosso card aí, e aí se a gente clicar aqui, a gente consegue ver a rotação acontecendo normalmente. Então a gente tem aqui o nosso card configurado da forma correta, né? Então ele tem a animação aqui na abertura e ele também tem a animação aqui na rotação do ícone. A questão aqui que eu passei desses dois textos aqui que a gente utilizou, ou deixa eu dar uma olhada aqui nessa coluna aqui do meio, esse style aqui eu deixei simplesmente ele, na verdade vai ser do texto dessa primeira aqui. Aqui eu deixei basicamente aberto. Eu vou retirar aqui da idade, só para que a gente consiga ver a diferença, porque ele vai aumentar a fonte ali do texto. Então se a gente ver, ele ficou bem maior. Então por padrão, né, no Android, no XML, o padrão era 14. Eu acredito que seja alguma coisa relacionada aqui à parte de temas, assim que você cria um projeto. Mas no caso, se você utilizar o Texture Style da forma que está aqui, basicamente ele vai configurar o tamanho padrão, né, que seria aí sim de 14 SP, ali o tamanho da fonte. Então para esse vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Deixe sugestões de novas implementações, deixe seu like se você gostou do vídeo, inscreva-se aí se você ainda não for inscrito e a gente se vê no próximo vídeo.